Deus, Ele já tem falado aos nossos corações e continuará falando. Abra sua Bíblia aí no texto da campanha. Peço para você que fique de pé na medida do possível. Louvado seja Deus. Carta do apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, Efésios, capítulo de número 3, verso de número 14. Louvado seja Deus. Esperar os irmãos para que todos possamos ler juntos. Somos gratos ao Senhor pela oportunidade e o privilégio que o Senhor nos concede de mais uma noite podermos estarmos na sua presença para glorificar o santo e eterno, poderoso nome do Senhor, porque a única razão de nós estarmos aqui essa noite é só uma, é porque o Senhor, Ele foi morto, mas ao terceiro dia ressuscitou, subiu assunto aos céus, está sentado à destra de Deus, e o seu Espírito se faz presente e opera no meio da sua igreja, e tudo é para a glória do Senhor Jesus. Enquanto você já vai encontrando, bendito seja Deus. Porque Jesus vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vive está. Está nas mãos de meu Jesus, que vive está. As nossas vidas estão nas tuas mãos, Senhor. Louvado seja Deus. Capítulo de número 3, verso de número 14. Assim nos diz a santa palavra do Senhor Jesus: por esta causa me ponho de joelho diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecido com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós ainda arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Louvado seja Deus. Podemos assentar no nome de Jesus. Estamos hoje na terceira sexta-feira. Estamos também ligados em um mês, a qual os temas foram propostos dentro do mesmo sentido, que é sobre oração. Nós sabemos que a oração, ela é algo que vai nos conduzir, que vai nos mover a um diálogo com Deus. Nós sabemos que a linguagem, ela foi criada com um propósito, a linguagem, ela foi criada com um objetivo, que foi para que o homem viesse se comunicar com Deus. Toda tarde o Senhor fazia uma visita a Adão, e ali o Senhor dialogava com Adão. Se Adão não entendesse a linguagem, o que Deus falava, não faria sentido a conversa. E nós entendemos que a nossa linguagem, o nosso falar diante de Deus, deve ser entendido e compreendido pelo Senhor, para que as nossas orações, ela tenham um sentido. É por isso que Tiago vai dizer: pedides e não recebeis, porque pedides mal, porque pedides para os vossos próprios deleites.
Então, a minha oração, quando ela não é entendida, compreendida pelo Senhor, dentro da sua vontade, dentro do seu querer, ela não vem a ser realizada, ou o Senhor não envia a resposta, ou o Senhor não atende a nossas orações. Lembrando que muitas pessoas até falam por aí que Deus não rejeita a oração, como diz a música, dizendo também que oração é alimento. A Bíblia diz que o alimento é a palavra de Deus, mas a oração ela nos liga ao Pai, ela nos fortalece em sua presença, porque somente a palavra que pode nos fortalecer, somente a palavra que nos alimenta, e é através da palavra de Deus em nossas vidas que nós entendemos qual era esta causa que o apóstolo Paulo estava citando, estava sofrendo, estava posto como prisioneiro. Paulo, ele vai fazer o quê? Ele pega esta missão, esta obra, e ele se coloca na visão de dono, ele traz para si a responsabilidade sobre aquela igreja e aquele povo, para que a gente possa entender a importância da oração. E entendemos que se a minha oração, se a tua oração, ela estiver alinhada segundo a vontade de Deus, na direção do Espírito Santo, aí o Senhor será glorificado. É por isso que Paulo diz, olha, que Cristo seja glorificado onde? Seja glorificado em mim, seja glorificado na igreja, seja glorificado entre os santos, seja glorificado na terra. E como é que o Senhor será glorificado sobre a minha vida? Quando eu estiver segundo a sua vontade, segundo o seu querer, e aí nós seremos referência de Deus sobre essa terra. Quando as pessoas olharem para nós, elas irão dizer, ali vai o homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, porque elas verão a diferença, e aí Cristo é glorificado sobre nossas vidas. Apóstolo Paulo vai dizer assim, ei, seja meu imitador, assim como eu sou de Cristo. Ele está dizendo o seguinte, olha, eu tenho imitado Jesus, eu tenho sido parecido com Ele, então olhem para mim, que vocês irão me imitar. Filipe faz uma indagação com Jesus, dizendo, Senhor, mostra-nos o Pai, que nos basta. Jesus diz, Filipe, há tanto tempo estou convosco, e você me diz, mostra o Pai. Não crê que o Pai está em mim, e que eu estou no Pai? Já que tu não está crendo dessa forma, mas crê por uma coisa, veja a obra que eu faço, elas não vêm de mim mesmo. Ou seja, Cristo glorificava o Pai nos seus afazeres, Cristo glorificava o Pai segundo a sua vontade. É por isso que quando Jesus orava, Jesus recebia a resposta de Deus. Em nenhum momento você vê Jesus fazendo uma oração que não seja para glorificar ao Pai. Tudo que Jesus vai pedir, tudo que Ele vai fazer, Jesus, quando vai orar a respeito de Lázaro, Lázaro estava morto há 4 dias, Jesus, antes de ressuscitar Lázaro, vai fazer uma oração. O texto é bem claro, o texto é categórico. Jesus sabia que para as pessoas acreditar no que estava acontecendo, para que as pessoas viessem crer na palavra, havia uma necessidade de os milagres acontecer. O próprio Jesus já havia dito, dizendo que se o povo não vesse milagre, o povo não iriam crer. E aí Jesus, quando vai fazer a oração, ele vai dizer o que? Pai, eu bem sei que sempre me ouves, mas eu te digo isso, sabe por quê? Para que eles creiam que tu me enviaste. Jesus já sabia, Pai, eu sei que quando eu orar, o Senhor vai me responder, mas para que essa geração, para que esse povo venha ter certeza que o Senhor foi que me enviou, eu oro a ti. E eu quero dizer uma coisa, Jesus está nos mostrando um princípio de intimidade com Deus, para que essa geração creia que o Senhor nos enviou sobre essa terra. Nós precisamos ter uma vida de intimidade com Deus. Quantas das vezes já pregamos, já falamos sobre Deus, e as pessoas não sentem efeito, as suas vidas não são mudadas, as suas vidas não são tocadas naquele momento. Você prega para aquela pessoa e depois sai de perto dela, se sente vazio como nada tem acontecido. Sabe por quê? Porque se Cristo não testificar a mudança dentro da minha vida, eu não consigo causar mudança naqueles que me ouvem. E Paulo estava dizendo o seguinte, olha, eu me punho por esta causa que são vocês, é pela igreja, e eu me alegro porque em amor vocês estão ligados.
E só pode estar ligados em amor quem está em Cristo, porque Cristo vai nos dizer que o próprio Deus, Ele é o amor, porque aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Em uma prova de amor, em uma atitude de amor, em uma escolha do próprio Deus, Ele fez o que? Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Paulo agora toma essa responsabilidade, dizendo que, ei, eu estou preso, eu estou cativo por vós, por amor a Cristo. Ele faz o que Cristo fez, e é por isso que Paulo tinha respaldo para dizer: sede meu imitador, assim como eu sou de Cristo. E a igreja, ela precisa entender isso, nós precisamos entender, para que depois nós venhamos nos colocar de joelhos, quebrantados, ou em pé, ou sentado, ou deitado, qual forma seja, você vai orar e Deus, Ele vai te ouvir. E eu quero mostrar para você, eu comecei a ler a Bíblia lá em casa, estudando, Senhor, buscando palavras de oração, e você vê diversos personagens. Eu poderia citar muitos aqui, talvez nós não terminássemos essa noite de citar tantas pessoas que oraram por alguma causa e Deus envia a resposta. Mas quando nós analisamos a vida dessas pessoas, nenhuma andava ao léu, nenhuma andava desapercebida, nenhuma andava desocupada, nós não via nenhum com distrações, mas eram pessoas que tinham uma vida voltada para o alvo, que era o Senhor, com um propósito, um objetivo. Se nós entendermos isso, aonde nós estivermos, aonde nós orarmos, Deus enviará a sua resposta. Enquanto não nos desligarmos daquilo que é material, daquilo que é terreno, daquilo que é passageiro, aquilo que é supérfluo, nós não estaremos prontos para receber qual seja a boa vontade, perfeita, agradável vontade de Deus sobre nós. E quando nós oramos, nós esperamos algo, esperamos resposta. E Paulo vai dizer: por esta causa, por esse objetivo. E qual o objetivo? Qual é a causa que nos move a estar perante o Senhor? O que é que tem nos levado a ter o entendimento de que devemos orar? Será que eu oro apenas porque tem alguém na minha família que precisa ser salvo? Será que eu oro apenas porque eu preciso que uma porta de emprego se abra? Será que eu oro apenas porque alguém precisa ser salvo? Mas é esses motivos que nos me leva a orar? Ou o motivo maior da minha oração é a causa de Deus, a qual eu faço parte, e eu entendi que o propósito dela é maior sobre mim? É isso que nós precisamos entender, e é isso que o apóstolo Paulo está chamando a igreja para que ela tivesse esse entendimento. Porque ele vai dizer o seguinte: olha, é Cristo que deve ser glorificado sobre vossas vidas. E aquilo que eu tenho buscado está segundo a vontade de Deus para glorificar o seu nome sobre a minha vida. Porque muitas das vezes nós nos dobramos diante do Senhor e começamos a apresentar as nossas causas, começamos a apresentar as nossas vidas, os nossos projetos, os nossos sonhos, os nossos objetivos, e Senhor, isso e aquilo, e nós não estamos errados. Mas em que momento Deus, olhando dos altos do céu, tudo bem, isso é tua causa, teus projetos, teus objetivos, teus quereres, e eu? E nós? E a obra? E é isso que Paulo vai chamar para uma reflexão. Paulo abdicou de sua vida. Paulo agora se doa a um povo, se doa a uma causa, se doa a uma obra, que era a obra do Senhor Jesus. Nós vamos ver alguns momentos pessoas orando por determinadas causas. Nós vemos Isaac, a oração de Isaac. No capítulo 25 de Gênesis, no verso de número 21, nós vemos a oração de Isaac. E Isaac orou instantaneamente ao Senhor por sua mulher. Qual era a causa de Isaac? Era a causa da sua esposa. Porquanto era o quê? Estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Isaac agora está orando por Rebeca. Mas analisa comigo, Deus havia prometido
que da descendência, da geração de Isaque, viria uma grande nação. Isaque é o filho da promessa. Mas ora, se Isaque casa com Rebeca e Rebeca não pode ter filho, logo o plano de Deus seria barrado. Logo o plano ficaria em meio ao caminho. O que eu quero dizer para você é que se você estiver alinhado com os planos de Deus, não importa o que vai acontecer, o que vai se levantar, Deus entrará com provisão para cumprir o que Ele prometeu. Se a mulher estéril, como teria filhos? E aqui é que está. Alguém toma para si a causa e vai fazer o quê? E vai orar. Não foi Rebeca que foi orar a Deus, mas o seu esposo, ele assume a responsabilidade e ele vai orar. E muitas das vezes encontramos pessoas que não assumem a responsabilidade da causa e ela terceiriza. E ela, o que é terceirizar? É passar para terceiros. A causa é dela, aí ela vai passando para outros. Ei, ora por mim, ora por essa causa, ora por isso. Não é errado pedir oração, mas a pessoa ela tem que assumir a responsabilidade que lhe cabe. Isaque poderia ter feito qualquer outra coisa, mas ele não, ele traz para si. E ele vai o quê? Por esta causa, pela causa da sua esposa, pela causa da sua geração, da causa da sua descendência, aqueles que ainda viriam. Isaque vai se colocar diante de Deus, orando por aqueles que ainda não haviam nem nascido, que estariam para ser formados dentro do ventre de sua esposa. E uma coisa eu quero dizer para você, você que sonha ser mãe, ser pai ainda, ore pelos seus filhos que ainda virão, para que quando eles virem, sejam segundo a vontade de Deus, e sejam homens e mulheres de Deus aqui na terra. Não deixe para orar depois que eles nascerem, ore antes, busque antes, porque se ele estiver segundo a vontade de Deus, Deus irá realizar sobre essa terra. Louvado seja o nome do Senhor. E dando um salto agora, ainda em Gênesis 28, 20, tem um homem bastante conhecido, Jacó. Jacó, todo mundo conhece mais pelo lado negativo do que aconteceu na sua trajetória, na sua caminhada. Mas quando Deus tem propósito na vida de uma pessoa, Ele muda o curso da história, Ele muda o rumo. Ei, se Deus tem projeto na tua vida, ainda que o rumo tenha sido dado errado, Deus vai pegar e vai trazer de volta, para que fique alinhado segundo a sua vontade. E nós vemos Jacó, e fez Jacó um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardares nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir. Continua, por favor. E em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será meu Deus. Você conhece a história de Jacó e o que acontece? Jacó estava com medo de quando voltasse para casa, seu irmão Esaú viesse cobrar a sua dívida, Esaú viesse se vingar de Jacó. Mas Jacó precisava agora de algo diferente na sua vida. Jacó reconhece: ei Senhor, eu preciso voltar para casa, eu preciso voltar em paz. Sabe por quê? Porque lá atrás eu tenho uma dívida para ser paga, eu preciso voltar para fazer uma reconciliação com aquele que eu enganei. Eu quero dizer uma coisa para você: Deus agora vai direcionar Jacó para que ele venha se reconciliar com seu irmão. Mas tem uma coisa, sabe por quê que Jacó, ele é recebido por Esaú? Porque quando chega lá, não se chega mais Jacó, quando se chega a Esaú, se chega outra pessoa, chega-se um outro homem, agora um homem lavado, transformado, remido por Deus. Quem chega agora não é Jacó, quem chega é Israel. Porque ele pede a Deus em sua oração. Se Jacó tivesse voltado como Jacó, o seu irmão poderia ter lhe matado. Mas agora não, ele volta como Israel, um homem agora totalmente transformado, um homem com uma nova história, com um novo ser.
E é isso que Deus Ele quer fazer de nós, mudar a nossa história. O nosso passado Ele já não nos pertence mais, o nosso passado já não pode mais nos condenar, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Só lembre do seu passado para uma coisa, para você lembrar de onde Deus te tirou e onde Ele te colocou agora, porque Ele te tirou das trevas, do charco de lodo, e te trouxe para o reino do seu amor. Agora você está em luz, e que a luz que há em ti não seja trevas. Mas foi através da oração. Se Jacó volta sem orar, as coisas tinham dado errado. E aí nós vemos que a Bíblia diz que, olha, tudo que você for fazer, planejar, tem que ser colocado na mão de Deus, e se Deus permitir que assim seja feito, se Deus quiser que isso aconteça. Isso é mostrar que Deus está no domínio, no controle de nossas vidas. Não é o que eu decido, mas aquilo que Deus decide para a minha vida. Eu fico analisando e muitas das vezes nós não entendemos. Apóstolo Paulo, em certa ocasião, queria fazer a obra de Deus, queria pregar o Evangelho, queria ir para um certo lugar, mas a Bíblia diz que o Espírito de Deus não permite apóstolo Paulo ir para ali. Por quê? Porque o Senhor tinha um outro propósito com ele, o Senhor tinha um outro objetivo com Paulo, e muitas das vezes nós achamos que aquilo é bom, aquilo é legal, aquilo que é certo, porque muitas das vezes é a obra, é o que Deus quer, mas não está segundo a vontade dele para nossas vidas. Deus muitas das vezes quer nos usar em outro local, em outro rumo, e nós seguimos outra direção. Mas Paulo era criado pelo Espírito e ele entende isso. Mas eu só consigo entender as coisas espirituais porque só se discerne espiritualmente. Mas quem não tem uma vida de oração jamais vai entender o agir de Deus sobre a sua vida, porque vai viver sempre no natural, e as coisas de Deus, ela acontece primeiro no mundo espiritual, para que nós possamos entender no mundo material. Filipe fez, vou voltar para Filipe. Filipe estava questionando a Jesus, porque Filipe queria ver quem? O Pai. Filipe queria ver Deus. E aí Jesus, para mostrar para Filipe, o mundo espiritual só se discerne espiritualmente. Se tu crer em mim, se tu crer que eu estou no Pai, tu está vendo o Pai está na tua frente. Mas já que com os olhos naturais tu não consegue ver, abre os teus olhos espirituais e entenda. Olha os milagres que aconteceu, olha as obras que aconteceram. Então se isso não vem de Deus, não pode vir de outro lugar. Para Filipe poder entender que o Pai já estava se manifestando ali sobre a terra. E quando é que nós entendemos que Deus está se manifestando dentro da igreja? É quando os milagres acontecem, é quando a palavra toca nos corações, o Deus de Israel se faz presente, e aí nós entendemos dessa forma. Mas se nós não tivermos uma vida de oração, Deus vai se manifestar e nós passaremos desapercebidos, porque nós não poderemos discernir as coisas espirituais se não for em espírito. E Deus é espírito, e se importa que os que o adoram em espírito e em verdade. Dentro da naturalidade humana jamais nós poderemos ver Deus, mas dentro dos nossos olhos espirituais nós sentiremos a presença e a manifestação de Deus nesse lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda em Gênesis, nós vemos um outro personagem, um homem que tinha uma intimidade muito grande com Deus, nada mais, nada menos do que Moisés. Capítulo de número 32, do verso 31 ao 32, nós vemos aqui quem orando? Moisés estava orando. Tem outras passagens, eu peguei apenas algumas. Esses homens oravam bastante na presença do Senhor. E saiu-lhe o sol quando passou a Peniel, e manquejava da sua coxa. Aí nós estamos falando ainda de Jacó. Aí nós estamos falando de Jacó. Eu peço 33:12, por favor. Eu que pronunciei errado. 33:12. Louvado seja o nome de Jesus. E disse: caminhemos e andamos, e eu partirei adiante de ti. Continua, por favor. Porém ele lhe disse: meu Senhor sabe que esses filhos são ternos, e que tenho comido ovelhas e vacas e leites, e se afadigaram somente um dia, todo o rebanho morrerá. 14. Ora, passei o meu Senhor adiante da face de seu servo, e eu irei como guia para pouco a pouco, conforme o passado do gado que está diante da minha face, e conforme o passo dos meninos, até que chegue ao meu Senhor e
sair. Continua. E Esaú disse: deixarei logo contigo desta gente que está comigo? E ele disse: para que é isso, basta que eu ache graça aos olhos do meu Senhor. 16. Assim tornou Esaú aquele dia pelo seu caminho a Seir. Jacó, porém, partiu para Sucote e edificou para si uma casa e fez cabanas para o seu gado. Por isso chamou o nome daquele lugar Sucote. Nós vemos aqui uma divisão entre os irmãos Jacó, Esaú. Agora eu quero chamar a atenção para Esaú. A Bíblia vai dizer uma coisa, lá na frente, Deus vai dizer que rejeitou Esaú. Agora, por que Deus rejeita Esaú? Se Esaú era o primogênito, se Esaú era o primeiro, se Esaú tinha todo o mérito, tinha toda a vantagem, tinha todo o privilégio, sabe por quê? Porque quando Esaú está voltando para casa de uma caça, alguém está cozinhando, fazendo um guisado, seu irmão, e aí ele volta da caça, e agora há ali uma negociação. Esaú em momento algum dá valor à primogenitura, e ele vende apenas por um prato de lentilhas. E eu quero dizer para você, sabe por que Deus rejeitou Esaú? Só porque Esaú rejeitou o que está em primeiro lugar. Esaú não deu importância àquilo que Deus havia estabelecido por primeiro. E eu quero dizer para você, quando você não dá importância àquilo que deve ser primeiro em sua vida, aí o Senhor, ele acaba rejeitando. O Senhor diz ao rei Asa: Asa, o Senhor estará convosco até quando vós estiver com ele, mas se o deixares, ele também o deixará. Esaú foi deixado por Deus porque ele desvalorizou aquilo que era primeiro, e aquilo que era primeiro deveria ser o próprio Deus. A bênção que Deus havia dado a Esaú, o seu direito de primeiro, de primogenitura, e ele faz o quê? E muitas das vezes nós não damos ênfase àquilo que é primeiro, colocamos qualquer outra coisa em primeiro que não se chama Deus. E aí eu já ouvi muito isso, já falei, vou continuar falando. Tem pessoas que dizem assim: colocou Deus em segundo lugar. Ei, se Deus não estiver em primeiro lugar, ele não está em canto nenhum. Eu nunca vi na Bíblia Deus em segundo, terceiro, quarto lugar. Ou ele está em primeiro, ou ele não está. Se você fizer como Esaú fez, não valorizou aquilo que era primeiro, aquilo que foi estabelecido, Deus não vai estar em lugar nenhum sobre nossas vidas. Então entenda isso, Deus, ele tem que estar em primeiro lugar acima de tudo, acima dos meus desejos, acima das minhas vontades, acima daquilo que eu planejo, daquilo que eu sonho. Se Deus não estiver acima de tudo, eu sirvo qualquer outra coisa e não a Deus, porque foi Ele que disse: amará o teu Deus sobre todas as coisas, ao ponto de abrir mão de tudo para colocar Deus em primeiro lugar. E é isso que nós precisamos entender. Outras passagens, nós vemos agora Josué capítulo 10, do verso 12 ao verso 15, nós estudamos até a escola bíblica aqui, uma coisa interessante, lá está uma batalha, o povo está pelejando, o povo está lutando, o sol agora está se pondo, mas agora Josué está vendo que se escurecesse o povo perderia a batalha, e no capítulo 10 de Josué, no verso 12 até o verso 15, nós encontramos o texto que nos diz assim, olha o que diz a palavra do Senhor. Me ajuda, Josué. Então Josué falou a quem? Ao Senhor. Lembrando que toda vez que conversamos com Deus, está associado um diálogo, assim como a oração. No dia em que o Senhor deu os amoreus na mão dos filhos de Israel, e disse aos olhos dos israelitas: sol te detém em Gibeão, e tu, lua, no vale de Ajalon. 13. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso não está escrito no livro
O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. O que acontece aqui? Deus ouve a oração de um homem chamado Josué, um homem a qual tinha uma intimidade tão grande com Deus, que teve dentro de sua oração a mover-se aos céus, ao ponto dos astros serem movidos ao seu favor. O sol e a lua agora estão sendo movidas ao favor desse homem que orava a Deus. Entenda muito bem, um homem que em sua oração a Deus teve o poder de deter o sol e de parar a lua. Aí talvez você diz o seguinte: mas a lua não está em movimento. Entenda bem uma coisa: o sol, ele tem o seu movimento do nascer ao se pôr. A Bíblia diz que ele ficou parado em quase meio-dia. Quando o sol, ele se encontra com a lua, acontece uma coisa chamada eclipse anelar. É quando a lua fica bem no centro do sol e ao redor dele fica um grande anel de fogo. Ao mesmo tempo em que via sombra, vinha luz. O povo estava agora com os astros alinhados. Deus alinhou os astros do céu apenas para responder à oração de um homem. Olha só o que Deus fez: moveu os céus para responder à oração de um homem. E a Bíblia diz que o sol, ele se deteve. As horas passaram-se, mas o sol se segurou, continuou em claro, porque se viesse a escurecer, o povo perderia a batalha. Se as trevas dominassem, o povo perderia a batalha. E para que nós venhamos vencer, a luz tem que prevalecer. Então entendemos uma coisa: se as trevas estiver prevalecendo sobre nossas vidas, nós não venceremos nada. Mas se a luz, que é Cristo Jesus sobre nós, se ela prevalecer, nós venceremos a guerra. E é por isso que Jesus vem nos dizer que a luz que há em ti não seja trevas. Louvado seja o nome do Senhor. As horas passam bem rápido. Juízes 16, do verso 28 ao 30, nós vemos um homem orando. Quem? Sansão. Sansão vai fazer uma oração a Deus. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço que te lembres de mim e esforça-me agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos 2 filhos. Olha só, aqui está Sansão, abrindo seus braços nas colunas, cego, e ele vai fazer uma oração a Deus. As pessoas estão em cima, não sabe que Sansão está ali. Sansão pediu para ir para acolá. Sansão agora vai colocar a sua própria vida em xeque, para que viesse livrar os israelitas. É uma escolha que ele fez. Não vou entrar no mérito se foi suicídio ou não, mas foi uma escolha que ele fez. E aí ele só pede mais uma vez: Senhor, eu te peço só mais essa vez, me dá a força novamente, porque Sansão tinha uma aliança com Deus. Sansão quebra a aliança, mas Deus continua com a sua aliança. E agora Sansão faz essa oração, e eu quero te dizer, meu amado irmão, eu não sei quantas vezes tu vai orar, mas uma coisa eu sei, que se você tiver aliançado com Deus, Deus, ele vai ouvir as tuas orações. E se as tuas orações estão pela causa do Senhor, Deus vai enviar resposta. Porque se fosse para mérito de Sansão, Deus não teria feito nada. Porque Sansão foi humilhado perante os inimigos, teve os seus olhos vazados. Aos olhos naturais, Sansão não podia ver mais nada, mas dentro dos olhos espirituais, ele sabia que se clamasse a Deus, Deus enviaria resposta. E eu quero dizer para você, ainda que com os olhos naturais seja impossível, você não esteja vendo um milagre, a Bíblia vai dizer: ora, a fé é o firme fundamento daquilo que se espera e a prova daquilo que não se vê. Eu não estou vendo, mas eu estou crendo que pode acontecer. Eu não estou vendo nada com os olhos naturais, mas com os olhos da fé eu posso crer
crer, Abraão está indo para o monte sacrificar Isaque. Isaque de repente diz assim: ei meu pai, peraí, eu conheço o que é sacrificar, eu sei que quando o Senhor vai sacrificar, tem todo um aparato, mas tem algo aqui no meio que está faltando, cadê o cordeiro? Ei, Abraão vai dizer: ei Isaque, meu filho, saiba de uma coisa, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Eu quero te dizer uma coisa, quando tudo parece imprevisível, aos olhos naturais você não pode ver, mas Deus proverá para si o que é necessário para que as coisas aconteçam. Louvado seja o nome do Senhor. Uma mulher chamada Ana, 1 Samuel, no capítulo 1, do verso 1 ao 18, nós vemos uma história linda. Uma mulher que estava angustiada, atribulada, uma mulher que estava sofrendo, uma mulher que tinha o inimigo dentro da sua casa. Toda vez que Ana estava ali ao lado de Penina, ela se sentia angustiada. Como é que pode? Eu estou aqui, eu sou a dona da casa, essa mulher está aqui comigo, meu esposo, eu não consigo engravidar, somente essa mulher, tem alguma coisa errada. Mas Ana, ela vai com um propósito, com um objetivo, ela vai orar ao Senhor, e ela está dizendo: ei Senhor, não é para minha causa, é para a tua causa, o filho não é para mim, é para ti. Ei Senhor, esse filho, ele será para ti, se o Senhor me der. E tem mais, eu não quero mulher não, eu quero que seja um filho, um varão, um homem. Sabe por quê? Porque Ana não só queria um filho, mas ela sabia da promessa de Deus que havia sobre a vida dela, e ela: ei Senhor, aquilo que é para mim, mas vai voltar para glorificar o teu santo nome. E Ana entende isso, é tanto que quando se cumpre o momento da criança ser desmamada, o momento em que a criança já podia viver distante da mãe, ela vai entregar a quem? Ao Senhor. Ana não pede ao seu bel prazer, à sua vontade, aquilo que ela queria. Ana não pede para ficar humilhando a sua inimiga. Ana não pede para mostrar para as pessoas que ela tinha um filho, não. Ela tem uma intimidade com Deus, a ponto de um homem de Deus, sacerdote, achar que a mulher estava embriagada. Por quê? Porque muitas das vezes nós não entendemos, as pessoas estão quebrantadas, orando, buscando a presença do Senhor, do seu jeito, da sua forma, mas nós queremos padronizar as coisas, e acham: ei, isso aí é um doidinho, não sabe buscar, não sabe orar. Ei, presta atenção, cada um de nós temos uma forma, uma maneira de estarmos na presença de Deus. Deus ouve segundo a sua vontade, Ele responde. E aí o sacerdote vai dizer: ei, pois que o Senhor faça conforme tu estás pedindo, que o Senhor ouça e responda a tua petição. Porque Eli não estava estendendo, sabe por quê? Porque Eli estava olhando com os olhos naturais, e Ana estava com os olhos espirituais, focada na fé. E quando nós estamos com os olhos naturais, as coisas acontecem na nossa vida e nós não vemos. As coisas acontecem no meio da igreja e nós não estamos vendo. Mas quando nós entendemos o lado espiritual, nós vemos e sentimos o agir e o mover de Deus. Era isso que Ana estava sentindo. Louvado seja o nome do Senhor. E nós poderíamos continuar, eu vou dar uns saltos aqui. Bendito seja Deus. Nós poderíamos ver a oração de Salomão. Salomão vai orar pedindo pela causa do povo. Depois Salomão vai orar de novo ao Senhor, e Deus aparece a Salomão. Somente na segunda vez que Deus aparece é que Salomão vai pedir sabedoria ao Senhor. Nós poderíamos também ver a oração que Davi vai fazer. Nós poderíamos também ver a oração de Elias, uma oração bastante conhecida. Está Elias e os profetas de Baal ali desafiando o profeta de Baal. Elias até muitas das vezes fica até zombando: ei, clama aí mais alto. Talvez ele tenha viajado. O povo começava a se matar, derramando seu sangue sobre o chão, e nada de resposta. Aí Elias faz o que? Restaura o altar. Primeiro Elias restaura o altar, oferece o sacrifício ao Senhor da forma correta, da forma santa, para que houvesse aceitação. Elias sabia que se ele entrasse de qualquer forma na presença do Senhor, ele seria rejeitado, ele não teria a resposta de sua oração. E muitas das vezes nós não recebemos resposta porque entramos de qualquer forma, de qualquer maneira perante o Senhor, e é por isso que Deus não responde.
porque para entrar na presença do Senhor existe um preparo. Os sacerdotes não entravam de qualquer forma, havia um processo do começo até chegar ao lugar santo. Os sacerdotes precisavam seguir aquele padrão para poder entrar na presença do Senhor. Isso é um exemplo para nós, que ninguém entra de qualquer forma e será aceito perante o Senhor. Eu fico olhando também a oração de Eliseu, 1 Reis 4, do verso 32 ao 37, a sulamita diz para ele: ei, eu não te pedi filho, mas tu me deu, o menino morreu, e agora? E agora nós vamos ter que resolver. Coloca o texto aí, pode deixar. Olha só, e diz, louvado seja Deus, 2 Reis 4, por favor, vamos já encerrar, 2 Reis 4, 32, e chegando-se Eliseu àquela casa, eis que o menino estava morto. O menino já havia morrido. Uma coisa interessante é que quando o sulamita vai ao encontro, no meio do caminho ela é abordada, e fazem uma pergunta para ela, e o que ela diz? Vai tudo bem. Aí você se pergunta, ela mentiu? Vai tudo bem o quê? Se o menino estava morto. A fé daquela mulher, ela nos impressiona, porque ela sabia que o menino estava morto, mas a quem ela foi buscar era um homem de Deus e teria poder para ressuscitar o menino. Mesmo que os sonhos dela tivessem mortos, os seus propósitos, os seus objetivos, a sua descendência, a sua geração, ela vai em busca daquele que tinha solução para o problema dela. Alguém em meio da tua caminhada vai querer te barrar, dizendo não tem mais jeito, não dá certo, isso aí tu não vai conseguir, não vai alcançar. Ei, não conta os teus sonhos, não conta os teus projetos, não conta os teus objetivos, não conta para quem não pode resolver, não conta para quem não pode te ajudar. A Bíblia vai dizer uma coisa, Salmo 37, o verso 4, deleita-te no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Alegra-te no Senhor. A mulher estava feliz em Deus, não era na sua vida, não é porque o seu filho estava morto, mas ela se deleitou. Ei Senhor, pode estar tudo dando errado, pode acontecer tudo. Ei Senhor, o mar pode se levantar, pode vir tempestade, temporal, tudo pode dar errado, mas em Ti eu estou alegre, eu estou contente. E aí o verso 5 faz o quê? Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, o mais Ele fará. Mas o segredo está no 4. Em vez de ficar reclamando, murmurando, dizendo que não consegue, porque você não é abençoado, porque é só fulano que é. Se você não entender que mesmo na situação que você se encontra, em Deus você está alegre, Ele não vai realizar o desejo do teu coração. E muitas das vezes nós não entendemos isso, e é por isso que as coisas não fluem. Louvado seja Deus. Também poderíamos falar da oração de Davi, também poderíamos falar da oração de Josafá, mas também nós queremos, para finalizar, poderíamos falar da oração de Moisés, quando vai orar a Deus, quando Corá, Datã e Abiru está ali desafiando Moisés, dizendo: ei, tu está pensando que Deus só fala contigo, também fala conosco. Ele reúne o povo ali no arraial para oferecer sacrifício de incenso a Deus, mas Deus disse: ei, manda que o povo saia de perto da casa desse povo aí, manda que eles saiam. E aí Moisés vai orar, Moisés vai dizer: ei Senhor, olha só, olha a oração de Moisés: se esses homens morrerem de morte natural. Olha só, Moisés já sabia que eles iam morrer, só que o que acontece? A terra se abre, a terra engole todos eles, todas as suas tendas e todas as suas descendências. Moisés já sabia que eles iam morrer, mas Moisés faz um desafio: se esses homens morrerem de morte natural, o Senhor é comigo? Não. Se ele morrer de morte natural, já era um milagre grande, né? Mas a terra se abriu e engoliu aqueles homens. O que eu quero dizer para você não é que você vai estar orando para Deus matar ninguém. Eu quero mostrar para você a intimidade que Moisés tinha, e ele já orou sabendo que aquilo iria acontecer. Em nenhum momento ele duvidou, ele só estava crendo que ia acontecer de uma forma ou de outra, mas ia acontecer.
Eu não sei de que forma vai acontecer, mas se você crer, vai acontecer. Você não pode duvidar. Fechando, no sábado nós teremos aqui amanhã, com um tema interessante, a oração de Ezequias. Ezequias faz 2 orações interessantes. Louvado seja Deus. Ezequias recebe cartas de ameaça. E agora Ezequias, ele pega a carta e vai orar ao Senhor. E vai dizer assim: ei Deus, eles estão desafiando a ti, não é a mim não. Eles estão desafiando porque o povo é teu. Ele vai orar a Deus. E a Bíblia vai dizer que naquela noite, sem precisar de esforço, sem precisar puxar a espada, sem precisar fazer nada, Deus enviou um anjo, e esse anjo matou 185 mil homens em uma noite só. Ezequias não precisou pegar sequer uma baladeira, um estilingue, ele não fez nada, sabe por quê? Para Deus mostrar para ele que não é pela força dele que Deus dá vitória, não é pelo que eu faço, não é pelo que você faz, não, Deus ele faz porque ele quer segundo a sua vontade. E para nós fecharmos, Isaías foi levantado por Deus para trazer uma mensagem para esse rei. Isaías diz: arruma a casa, porque tu vai partir. Se esse rei não tivesse uma intimidade com Deus, porque foi ele que restabeleceu o culto ao Senhor, se ele não tivesse uma vida com Deus, ele teria feito o quê? Tá bom, vou morrer, vou arrumar a casa, vou colocar alguém para reinar depois de mim, vou preparar aqui. Mas não, ele vai o quê? Ele vai orar ao Senhor. E aí Deus faz o quê? Isaías não termina nem a trajetória. Deus fala com Isaías, manda Isaías voltar e diz, vai dizer para ele que ele vai viver o quê? Mais 15 anos. O que eu quero dizer para você é o seguinte: quem ora, vive. Quem não ora, morre. Quem ora, tem vida. Quem não ora, está morto. Se você é uma pessoa que ora, você terá vida. Se você é uma pessoa que não ora, você já morreu e não sabe. Por quê? Porque sem intimidade com Deus, sem intimidade com Jesus, nós não temos vida em nós mesmos. Porque a vida vem dele, a vida vem do Senhor, e esse